Boa noite, bela turma do sexto período, tudo bem? Nossa segunda aula, de políticas públicas educacionais. Primeira aula vimos o nosso plano de disciplina e os nossos passos iniciais no estudo da disciplina, tudo bem? Legal? Hoje veremos os passos iniciais na construção da primeira LDB, que nós chamamos de política governamental, beleza? Tudo em paz? Então vamos lá. O que são os passos iniciais? São toda a origem, todos os passos iniciais, todos os fundamentos que levaram à construção, legal? Veja bem, o histórico dessa criação nasceu muito antes mesmo da lei que nós temos hoje. Hoje a nossa lei é 9394 de 96, tudo bem? 9.394 de 96. Mas tivemos a LDB 4024 de 1961. O que quero dizer com isso? Eu quero dizer que, ainda que tenha existido leis anteriores, a nossa lei vigente hoje é a que mais traduz a nossa realidade em nossos dias, tudo bem? A primeira LDB 4024, ela foi editada, entrou em vigência em 61, tudo bem? E qual a previsão daquela lei? Hoje não veremos aquela lei, porque não é tão necessário, já que estamos em tempos atuais e só nos interessa aquela lei para sabermos em que momento se encontrava a educação no Brasil e o que aquilo levou a influência para os dias de hoje. Legal? Tudo bem? Na nossa conteúdo que eu já passei para vocês, eu informo que, pelo contrário do que ressalta, não constitui apenas uma questão legislativa, mas sim uma carência, uma necessidade que vem lá da década de 30. Legal? Legal. Pelo contrário do que a gente sempre acha que uma lei nasce naquele momento, não. É análise de um período histórico, tá? Que ela veio desde quando? Quando foi feito o primeiro projeto foi em 1948, no pós-guerra, tá? 48. Mas ela é uma luta dos chamados escolanovistas do início da década de 30. O que são os escolanovistas? Aqueles que buscavam promover a educação. São vários nomes que eu quero que depois vocês busquem nas suas fontes de consulta, tudo bem? Parece indicar o seu componente político-ideológico e o que foi o bastante na ocasião. Por que parece isso, pessoal? Porque existia um ideal naquele tempo. Em 61, o Brasil vinha de um pós-guerra mundial, certo? Pós-guerra mundial, mas tem uma interferência muito negativa que aconteceu, que foi a carência de que se mudasse o regime de governo devido às ameaças do comunismo. E que nesse momento estamos novamente passando pela mesma ameaça, o mal que devemos evitar, tudo bem? Ela define algumas diretrizes, legal? Como, por exemplo, o resgate da educação de jovens e adultos. Como naquele tempo era muito, digamos assim, muito carente essa recuperação, esse resgate dos excluídos pela educação, foi criado o Mobral, que veremos em tempos seguintes, tudo bem? Então vejamos só. A Lei Diretriz e Base define e regulariza o sistema de educação brasileiro, como sabemos disso na nossa de hoje, e naquela ocasião foi buscado fazer isso através da Lei 4024 de 1961, tudo bem? A primeira Constituição a tratar desse assunto foi de 1934. Nenhuma outra tinha falado, nem a de 1824 e nem a de 1889, tudo bem? E essa diretriz para que se criasse essa lei, ela vem desde a Constituição de 34. Mas, ainda que para vocês esse histórico não é de grande conhecimento, é importante a gente salientar. A Constituição de 34 durou somente 3 anos. 37 foi feita nova Constituição, o que para nós é um desastre total. Por quê? Porque nem mesmo havia entrado em vigor ou e seus efeitos sendo aplicado, a de 34, ela já estava toda revogada pela nova Constituição de 37, tudo bem? Eu gosto muito de falar sobre esse detalhe que é o seguinte, pessoal. O momento em que é feita uma Constituição, para quem não sabe o que é Constituição, é uma lei maior de um país. Ela é uma lei que regula todas as outras leis. Ela é uma lei que nós chamamos ela é uma lei sol que ilumina todas as outras. Ela é uma lei que está no topo de uma pirâmide normativa. O que é norma? São um conjunto de leis, tudo bem? Então veja só,
A Constituição de 34, ao contrário das anteriores, determinou que se criasse uma LDB, Lei de Diretriz. Nova não, porque não existia, tudo bem? Mas em 37 isso ficou meio obscuro e não foi novamente reeditada essa ideia, tudo bem? E nesse período de 37, onde a nova Constituição foi feita até 46, foi o período chamado período de Guerra Mundial. Legal? Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que o mundo teve 2 guerras mundiais. Por mais que alguns defendem que esse período que nós estamos passando agora é uma espécie de terceira guerra mundial, só que uma guerra viral, né, e não uma guerra de armas, mas nós constamos na história ainda somente as 2 primeiras guerras, tudo bem? 37 e 46, período de Segunda Guerra. Qual a Constituição que estava vigente, a de 37? Uma coisa importante contar para vocês. A Constituição de 34 foi feita por uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, então ela foi feita sob legalidade. E a de 37 não. Por que não? Porque o então governante, que era Getúlio Dornelles Vargas, havia cassado a Constituição e também havia determinado um regime ditatorial. Tudo bem? Então, detalhe importante é que o respeito que nós temos pela Constituição está muito mais pela forma que ela é feita do que exatamente ela em si. Se ela foi feita por um regime ditatorial estabelecido sem o voto direto, Getúlio Vargas não foi votado, não foi eleito, foi encostado ou empossado ali sem a legalidade. Então a Constituição feita pela pessoa dele e não por uma Assembleia Nacional também não merece o nosso respeito, mas respeitamos por se tratar de país, tudo bem? Então vamos lá. Essa Constituição de 37, ela estabeleceu muito pouca previsão para a educação, muito pouco, em especial 2 coisas. A nossa educação, segundo a Constituição de 37, educação deveria ser somente para a defesa da pátria e produção. O que é isso? Da condição da pessoa trabalhar e também defender a pátria. O que subentendemos medíocre, certo? A defesa da pátria eu entendo que é muito mais do que educação, tá? Muito mais carente, aliás, não digo maior do que educação, mas além, independente da formar-se para a defesa. A defesa da pátria é uma questão de consciência, a defesa da pátria é uma questão de estrutura, né? De estrutura, de forças e tal dos poderes, tudo bem? Então, veja só, ela obrigava as empresas comerciais e agrícolas com mais de 100 pessoas a manter o ensino primário dos empregados para empregados e filhos. Olha só, o empregador tinha que dar educação. Eu pergunto para vocês, dá para as empresas ter um conhecimento e estruturar uma educação que vai ser homogênea em todo o país? Não dá. Então, isso quer dizer que a educação nos moldes pregado pela Constituição de 37 não atingia os objetivos nacionais, que nós falamos em educação unitária. O que seria educação unitária? Todo o país ter a mesma educação no sentido escolar. Educação de lar, não, porque temos culturas diferentes, temos berços diferentes, né? Mas então está aí uma prova de que a educação pregada até então era um desastre por completo. Tudo bem? Legal? Outra coisa, que caberia somente a União ajudar a educação com 10% do bolo da receita da União. Mas não estabelecia como repassar. Não. Repassar para quem? Para a empresa? Para quem? Não era como hoje que existe o Fundeb, tá? Não era como hoje que tem todos os programas, tudo bem? E que os estados e os municípios deveriam colaborar com 20% para a educação. Ou seja, tirava a obrigação maior, olha só, da União, governo federal, e passava para estados e municípios, mas não falava como isso era atrelado nas empresas que ia educar. Porém, outra coisa, não obrigava nada desses repasses. Tudo bem? Um assunto importante, talvez, que não foi bem compreendido na época e hoje a gente entende, é que aquela Constituição obrigou as disciplinas, ou seja, aplicar a disciplina de educação moral e cívica, certo? E também
voltada para a organização social e política, tá? Que só foi aplicada de fato depois de 1964, tudo bem? Considerando que o nosso tempo de gravação não deve exceder 10 minutos, eu cesso aqui e a gente continua na próxima aula, tudo bem? Quero que vocês dêem uma olhada no conteúdo. O conteúdo é mais extenso do que a nossa aula, porque vamos dar sequência na aula seguinte, tá bem? Um abraço e boa noite.